Bom, vamos lá, vamos começar? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Aos que estão nos assistindo também, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Estamos encerrando esse nosso ano, né? Esse ano de trabalho. Os nossos trabalhos, na verdade, se encerram amanhã e voltam no dia 6 de janeiro, na primeira terça-feira. Vai ser sempre estilo Evangelho e Páscoa, e aí depois, em fevereiro, a gente volta com os trabalhos normais de terça, quarta e os trabalhos mediúnicos também. Então, hoje vamos começar o nosso trabalho, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, elevando o nosso... Oi, tudo bem? Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por esse momento de estarmos aqui, reunidos em seu nome, agradecendo por esse ano de trabalho, esse ano de oportunidades, esse ano de um momento que foi nos proporcionando cada vez mais musculatura, conhecimento e equilíbrio para que a gente possa seguir firme na nossa jornada de aproximação cada vez mais à perfeição. Pedimos aos Espíritos de luz aqui presentes que nos orientem, que nos instruam e que nos ajude em mais essa noite de hoje. Que assim seja. Bom, alguém de vocês quer falar alguma coisa sobre o ano? Algum tema? Falar se mudou alguma coisa depois desse ano, do começo do ano para cá, como que vocês se sentem? Depois que vocês começaram a frequentar uma casa espírita? Esse silêncio é tétrico, né? Não, eu já frequento há anos, mas aqui desde maio. E eu venho buscar forças aqui. Sempre que eu vim aqui eu não consigo, eu me direciono a casa, então graças à casa, a minha vida só... Muito bom, muito obrigado. Gratidão mesmo. Nós que agradecemos por você estar muito obrigado. Vindo aqui com a gente. Alguém Os mais? ensinamentos, né? Alguém mais? Não? Eu também gostaria de agradecer a acolhida Pode falar. aqui na casa. Nós dois viemos um tempo, aí passamos um tempo sem conseguir voltar. E vocês recebem a gente com muito carinho. E tem um trabalho muito bonito. Isso é tão bom a gente encontrar esse espaço de conexão e de apoio e de acolhimento que está cada vez mais raro Mais nesse difícil, mundo, né? só no celular. Vir para cá e encontrar. Eu não tenho palavras, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito bom. Isso é bom a gente ouvir que o trabalho está sendo realizado, mais do que isso, que ele está dando resultado. Mas eu queria fazer um comentário com vocês antes. O que vocês desejam normalmente no final do ano para as pessoas? Paz. O que vocês acham que é a paz? Tranquilidade? Saúde. O que mais? Saúde. Então, eu estou aqui procurando meu texto, que eu trouxe o texto para esquecer. O que mais? O que vocês acham? O que é a paz? Harmonia. Hã? Harmonia entre todos. Harmonia entre os seres? O que mais? Será que é tudo isso? Aceitação, o que mais? Felicidade. Bom, se a gente for buscar na etimologia da palavra paz, se a gente for buscar no latim pax, né? Se a gente buscar um pouquinho mais longe, nós vamos encontrar que paz, a palavra paz significa pacto, significa acordo, significa trato. Né? Se nós pegarmos lá na história, nós vamos ver que Roma, durante um período, utilizou a Pax Romana, que foi um grande período da história. Qual foi a Pax Romana? Foi, olha, sem guerra civil interna, só que externamente a gente continua conquistando e desbravando a Europa aí. Né? Então, se a gente começa a perceber que tem um pequeno conceito de interno e externo. Então, para a gente entender o que é isso, vou contar a história para vocês de um rei. Tinha um rei muito sábio,
Ele queria que os súditos dele, que o pessoal do reino dele, entendesse o que era paz. E ele falou assim: vamos chamar todos os nossos melhores artistas e vocês vão fazer alguns quadros. Dentro desses quadros eu vou selecionar aquilo que é o melhor, aquilo que representa a paz, que vai ser o símbolo da nossa orientação a todos os nossos súditos. Aí ele estava passando e encontrou uma pintura com um lago lindo, calmo, com montanhas ao fundo, um pouco de neve em cada uma delas, cisnes, pássaros cantando. Todos que estavam ao lado dele falou assim: realmente isso é paz. E vocês falaram tranquilidade, calma. Ele continuou andando, olhando outros quadros, e encontrou, assim que mudar, né? E encontrou um quadro turbulento, com montanhas negras, tempestades, nuvens, água batendo por todos os lados. E ele viu que lá no fundo tinha um galho de árvore. E ele olhou direitinho nesse galho de árvore e viu que tinha um passarinho sentado no seu ninho, tranquilo, sereno, calmo, sentado ali com os filhotes, esperando a tempestade passar. Aí o rei virou e falou assim: isso é paz. Esse é o exemplo que eu quero dar a todos os nossos súditos, a todos que fazem parte do reino. Por quê? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de paz, desse conceito, a gente está falando o seguinte: que tudo tem uma dualidade. Se eu tenho luz, por falta de luz eu tenho escuridão. Se eu tenho bem, por falta de bem eu tenho mal. Se eu tenho a bondade, por falta de bondade eu tenho a não bondade. Então a gente começa a perceber em tudo: se há chuva, há sol, se há calor, há frio, e por aí vai. E a nossa vida é assim: dia, noite, verão, inverno. E aí nós vamos percebendo que a paz, ela contempla, eu só vou botar lá no passarinho para vocês, ela contempla exatamente isso: harmonia e conflito. Quando a gente fala de harmonia, a gente também tem uma dualidade, tem duas. Eu posso ter harmonia positiva e harmonia negativa. Aí vocês vão falar: pô, mas harmonia negativa? Vamos começar pela positiva. A positiva é aquela onde está tudo bem, mas eu continuo me mexendo. Está tudo calmo e eu continuo me preparando. Lembra daquele livro da Arte da Guerra lá? Na paz prepare-se para a guerra e na guerra prepare-se para a paz. Então eu tenho essa harmonia positiva. Está tudo calmo, mas eu estou me preparando. E tem a harmonia negativa. Está tudo tão bom, está tudo tão calmo, está tudo tão tranquilo, que eu congelo. Me deixa aqui no meu canto, deixa eu ficar sentadinho aqui no meu canto, não me incomoda. Deixa eu ficar quieto aqui. E a gente pode ver isso em alguns países onde tem tudo de bom, mas o índice de suicídio é gigantesco. Então a gente começa a perceber exatamente essa dualidade. Por outro lado, tem o conflito que a gente está comentando. Eu tenho o conflito bom e tenho o conflito positivo e o negativo. O negativo é quando eu estou em conflito, dois teimosos ficam batendo cabeça, igual dois touros, igual duas cabras, e morrem batendo a cabeça. E eu tenho o conflito positivo. E como diz aquele conto chinês, se um homem está andando na rua com um pão, do outro lado da rua vem um outro pão, eu vejo um homem com outro andando com um outro pão. Paramos e trocamos, cada um vai para casa com um pão. Mas se eu estou andando na rua com uma ideia, encontro uma outra pessoa vindo no sentido contrário a mim, com uma outra ideia, eu converso, debatemos e voltamos para casa com duas ideias. Então, como dizem sempre, eu tenho a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, o conflito também nos leva
a evolução. Né? Se eu estou andando aqui, é porque está tendo atrito entre meus pés e o chão, então eu consigo me mexer. A diferença, a gente aprende por diferença. Se tiver tudo igual, todo mundo pensando da mesma maneira, o que acontece? Voltamos àquele aspecto que a gente estava comentando antes, de passividade, de parado, e aí as coisas não correm bem. Então a gente vai percebendo que quando a gente fala de paz, é uma grande dança entre harmonia e conflito. E eles vão trabalhando exatamente nesse ponto. Eternamente conflito, destruição. Conflito nas horas certas, crescimento. Eternidade, eternamente harmonia, apatia e congestionamento. Harmonia nas horas certas, serenidade e felicidade. Tá? E como que eu faço isso na minha vida? Como que eu trago isso para o meu dia a dia? Como que eu trago isso para o nosso cotidiano? O primeiro ponto é a gente falar que paz não significa passividade. Paz não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Ou a famosa frase, o tempo cuida. O tempo só vai cuidar dependendo do que eu fazer durante esse tempo. Caso contrário, ela vai continuar da mesma maneira e não vai resolver nada. Então, se a gente vai percebendo que tudo tem dois pontos, se a minha vida está calma demais, é como se eu estivesse subindo uma escada, eu paro num patamar e dali eu não saio. Quando eu vou subir uma escada, eu tenho o conflito, que é fazer um esforço de mudar de um degrau, atinjo outro patamar, me harmonizo, respiro, subo e assim eu vou subindo. Um exemplo de uma escada simples para o nosso dia a dia. Ou seja, para trazer para o nosso dia a dia essa mensagem, significa eu preciso crescer e eu preciso me harmonizar. Vocês comentaram que vieram aqui no começo do ano para cá, pegar energia, pegar luz, pegar sabedoria, né, divina, dos ensinamentos. Esse é o desafio, é o conflito. O que eu estou fazendo na minha vida e o que eu estou recebendo. A harmonia é quando eu paro, absorvo esse ensinamento, trago para a minha vida. A cada teto vira um novo piso, ou seja, naquele nível que eu estava, eu me elevei, agora é daqui para cima, e daqui para cima a gente vai subindo a nossa jornada. Até aí está tudo bem? Está tudo claro? Então a gente vai percebendo que a vida nada mais é do que um conflito, né? Um embate entre conflito e harmonia. E o segredo maior disso tudo que nós estamos fazendo é expandir a vida, ou seja, é crescer. Só que quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que amar a vida significa amar a vida exatamente nos seus métodos, ou seja, colaborar com ela. Quem nunca reclamou da vida? Quem nunca reclamou da vida? Quem nunca acordou de manhã e falou assim, o que eu fiz em vidas passadas, para quem acredita, né? Para eu estar passando por essa situação. Hã? Fez uma... Eu joguei pedrinha na coisa. E acertou todas. No olho. É. Então, assim, quando a gente começa a entender que a vida nada mais é do que uma sequência de causa e consequência, se eu fiz algo não tão bom, o resultado vai ser o aprendizado. Ou seja, para eu corrigir, voltar e fazer tudo isso bom. Então a gente vai percebendo que a paz na vida, né, ou seja, essa calma que a gente está falando, esse entendimento de conflito e harmonia, é uma ferramenta que a vida nos dá para que a gente consiga harmonizar o que está ao nosso lado. Ou seja, pegando, se a gente falar de opostos, né, a gente vai falar, eu posso ter a mesma força, só que em sentido contrário. É só lembrar de Paulo de Tarso. Extremamente Saulo, né? Uma pessoa extremamente inteligente, focada na obrigação das leis, exigindo que todo mundo cumprisse as leis, ou ele tinha vontade, ele tinha gana, só que ele perseguia Jesus. Na estrada de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele encontrou, visualizou Jesus, e depois se transformou em Paulo, e ele continua com a mesma gana, com a mesma força, com a mesma garra, trabalhando na divulgação do Evangelho. Então veja, ele só mudou de um lado. Todo o esforço que ele estava fazendo de um lado, ele percebeu o erro e corrigiu.
Então nós vamos começar a perceber que é exatamente isso. A vida vai nos chamando para fazer exatamente aquilo que cabe a nós. Quando a gente fala que cabe a nós, significa que essa viagem é individual. Se eu não tomar conta da minha vida, alguém toma? Alguém toma. Só ficar assistindo TV, a gente vai falar, isso é o real, a gente acaba adotando aquilo como real. Por quê? Porque a gente está sem controle da nossa vida. Então, quando a gente começa a perceber como a vida funciona, como esse período encarnatório funciona, nós vamos percebendo o seguinte, que é paz do lado de fora e serenidade do lado de dentro. Isso significa que a gente começa a entender a vida, a gente começa a ter paz, a gente começa a ter equilíbrio, a gente começa a ter serenidade quando a gente entende a mecânica da vida. Quando a gente começa a entender a mecânica do porquê estamos aqui e como ela funciona. Se eu consigo ter essa paz do lado de fora e serenidade do lado de dentro, serenidade é o outro nome também dado à paz. Depois nós vamos ver ali na frente, um pouquinho mais, só para adiantar aqui, ó. O Espiritismo busca a paz de espírito por meio da harmonia entre emoções e intelecto, buscando o equilíbrio interior e a superação de imperfeições. Até aí tudo bem? Lembra lá atrás quando eu falei que a palavra paz significa pacto? Acordo? Então isso é um acordo que nós fazemos com a vida. Você me dá as oportunidades e eu dou o meu melhor. E eu dou toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu faço de melhor. Lembra quando a gente estava falando lá da Pax Romana? Paz interna e para fora vamos sair para conquistar todo mundo? Dentro de nós também. Paz interna, equilíbrio, serenidade. E para fora vamos à luta, vamos trabalhar, vamos buscar a nossa evolução. Ou seja, buscando nada mais do que o equilíbrio interior. Então quando a gente entende isso, a gente entende de que a vida não é tão ruim quanto a gente pensa. Que a vida não é um castigo, e sim é um aprendizado para que a gente possa seguir esse caminho da melhor maneira possível e obter esse progresso. E aí a gente pode falar o seguinte, então você está dizendo que um homem pacífico é aquele que nenhuma circunstância rouba a sua paz, é isso? Sim, porque eu tenho controle, eu tenho equilíbrio e sei exatamente como acontece. Se eu estou passando por turbulências, respira. Só que quando a gente está passando por turbulências, o que a gente faz? Desespera. Se afoga. É o passarinho do mundo. Hã? É o passarinho do mundo. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, o que a gente faz? Procura uma casa espírita. Ou uma casa de fé que cada um professa. Não é isso? Porque tem hora que a gente não consegue ficar igual o passarinho. O passarinho fica calmo porque ele sabe que é da natureza. Não tem inteligência, mas ele sabe. E a gente, quando a gente acha que está tudo errado, o que a gente fica? Como que a gente fica? Na cabeça? Aí a gente fica com dois problemas. Um agora e o depois, a hora que ele acontecer. E quando não aconteceu, frustra, né? Porque não teve problema, né? Aí a gastrite vem tudo, porque já passa o nervosismo, aí vem a gastrite, já vem tudo isso mais. Então, a gente precisa começar a pensar no seguinte, a gente precisa começar a pensar que apesar de tudo eu preciso ter o meu propósito, o meu foco lá na frente. Tá, e se eu não quiser pensar nisso? Vamos pegar um exemplo nesse texto aqui que eu peguei, que ele fala assim, eu não gosto do sol. Então eu fecho todas as portas da minha casa, porta, janela, e fico lá. Só que depois eu vou aprendendo, eu vou estudando e vou buscando energias. Eu não preciso sair de casa. Se eu abrir a porta e se eu abrir a janela, o sol vai me encontrar. Da mesma maneira que eu estou na minha vida totalmente atribulada, eu estou fechando tudo, se eu parar, respirar, abrir as portas, buscar Deus, buscar a serenidade, buscar o equilíbrio, eu vou começar a perceber exatamente a influência dos bons fluidos e isso vai fazer com que eu siga na minha jornada da melhor maneira possível. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo?
E aí a gente entra num outro ponto. Além de paz, o que mais que a gente deseja agora no final do ano aos nossos amigos? O que mais? O que mais? Dinheiro no bolso. Também? Felicidade. Aí a gente indica felicidade. Só que a gente confunde felicidade com alegria e com prazer, não é? Não tem uma frase lá no interior a gente falava muito, como que é? Quem ri agora chora mais tarde, né? Uma coisa assim. Né? Quando a gente estava muito alegre lá, nossas mães falavam assim, tá chorando, tá rindo agora, porque depois vai chorar. Por quê? Falava, chorava na sexta, ia na sexta para chorar No sábado, no domingo, é isso aí. Então a gente boa. É exatamente isso. A gente acha que felicidade significa prazer. A gente acha que felicidade significa alegria. E tudo isso é momentâneo. Tudo isso é passageiro. Estava tentando lembrar essa palavra. Tudo é passageiro. Ou seja, felicidade não é isso. Felicidade é um caminho, é um pano de fundo que eu escolho que a minha vida tenha, onde eu quero que a minha vida circule. Eu posso ter problemas? Lógico que teremos. Problemas não, oportunidades de melhoria. Lógico que teremos. Eu gosto dessa frase que você usa. Só que o maior problema, na verdade, é como eu encaro o problema quando ele acontece. Ou seja, se eu estou passando por algumas oportunidades, eu posso estar feliz? Posso. Isso não significa que eu estou passando por algumas situações que eu preciso ficar carrancudo. Quem falou para vocês que para vir numa casa espírita, vocês precisam vir carregando o mundo? Não dá para vir sorrindo? Tem um vídeo na internet, que é uma cena de um filme. Tem um rapaz que trabalha no supermercado, ele é autista. E tem um ator bonitão, fortão, empurrando o carrinho, de mal com a vida. Aí ele com tomate no chão, ele escorrega, aí vem esse rapaz do supermercado e fala assim, você sabia que tomate é um fruto? Aí o cara olha e fala, hã? Aí ele vira e fala assim, aí o rapaz vira para ele e fala assim, você precisa sorrir mais. A gente consegue sorrir no momento que estamos passando por alguns percalços? E quando alguém fala, fica calmo, o que você faz? Ainda mais nervoso. Você fala, some daqui, né? Se fosse tão fácil. Mas aí que está o outro ponto. O que eu preciso? Disciplina. Eu preciso de disciplina. Só que eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar que quando eu estiver nervoso ou algo estiver me tirando do equilíbrio, para, respira. Eu vou passar o dia inteiro respirando, né? Meu marido me tira do sério toda hora. Eles trabalham A gente trabalha junto, ele volta doido. Já sei, eu vou ficar A minha esposa pensou a mesma coisa, ela, meu marido também me tira do sério o tempo. Minha esposa não pensa. Não, ela tem certeza. Tem certeza, né? Por que a gente precisa ter disciplina? Quem vai na academia uma vez por mês? Se eu quiser resultado, o que eu tenho que fazer? Não é todo dia. Eu preciso ter descanso. Eu preciso ter alimentação. Eu preciso. Hã? É 6 por 1. 6 por 1, né? Eu preciso ter descanso. Porque senão meu corpo vai ter estresse. Eu preciso ter controle de carga. E isso é disciplina. O que o médico fala pra gente quando a gente quer emagrecer? O que ele fala? Come correto. Ele não fala para deixar bom. E isso significa o quê? Disciplina. Não tem aquela frase que o que eu praticar durante 6, 7 semanas acaba virando um hábito? O que é isso? Disciplina. Então veja, se a gente não tiver disciplina, adianta eu vir aqui numa casa espírita? Adianta eu ler todos os livros de Kardec?
todos demandam, todos de André Luiz. Se eu não consigo ter disciplina para refletir sobre o tema, se eu não consigo ter disciplina para pensar, para aprender com eles, não estou dizendo que é fácil, tá? Estou dizendo também que a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter um objetivo. A oscilação ocorre? Com certeza. Só que cada vez menos essa oscilação ocorre. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar exatamente nessa parte do equilíbrio, da serenidade, de respirar, de buscar a serenidade dentro de mim, o equilíbrio dentro de mim. Como a gente estava falando, se tudo estiver bom, cara, eu não vou crescer. Porque nada vai me desafiar. Né? Exatamente. Se tudo está bom, É um desafio que te faz ir à luta. eu perco a capacidade que eu tenho de buscar coisas novas. Eu acabo ficando sentado. É bom agradecer de vez em quando? Claro que é bom. Tudo bem que a gente vai chegar no final do ano, nós vamos lá pular 7 ondas, né? Nós vamos comer romã, nós vamos fazer o que mais? Vestir branco. Hã? Ano 1 e branco, cinza e verde são cores de estagnação. Nós estamos falando de Deus, tá vendo? Nós estamos falando de Deus, falando de cor, de número, de vestimento. Hã? Está tudo envolvido. É energia. É energia. Mas e se eu mudar meu pensamento? A cor da minha roupa vai resolver? Mas muitas pessoas acham que sim. Exatamente. Elas percebem do material. Exatamente. E aí a gente esquece do quê? Cuidado com o discutinho. É normal. Tá vendo? A gente veio Jesus aqui, que foi o exemplo, o seu espírito mais evoluído que veio para cá. E ao invés da gente seguir o que ele está falando, a gente segue cores, números. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo só que o que o Espiritismo diz. Tá? Se eu não tenho controle da minha vida, eu vou dar o controle da minha vida para quem? Para Mercúrio, que está retrógrado. Não está mais. Não está mais? Mas estava. Estava. Estava atrapalhando a minha vida. Por quê? Porque Mercúrio estava retrógrado. Mas alguém tinha que estar ocupado. Exato. É mais fácil você culpar os outros do que você refletir o que você fez. Exatamente. Expulsar um planeta. É algo. A gente culpa corpo. É algo. A gente culpa número. Tudo bem, Platão dizia que o número, que o mundo é numérico. Né? Aí já é um outro tema para a gente discutir. Mas o que a gente está falando é exatamente isso. Ao invés de a gente refletir, chegar no final desse ano, acho que eu já falei isso aqui, chegar no final do ano e refletir sobre o que eu prometi no final de 24 e não cumprir esse ano, eu vou fazer o quê? Eu vou pular 7 ondas. Não, para fazer o mesmo pedido que eu fiz há um ano. Não é isso? Aí nós vamos fazer o quê? Quando eu cheguei em março, deixa eu procurar uma casa espírita, porque essa coisa não está boa. Acabou o verão, né? A gente volta para a realidade. O carnaval, dependendo, né? Vamos chegar ali. Exato. Oi? Ah, chuva. A chuva é outro ponto para a gente pensar, né? Quando o pessoal fala assim, eu li uma frase que eu achei bem interessante. Todos os nossos males são curados pela água salgada. Seja do mar, seja do suor, seja do choro. No mar eu me sinto leve. Do trabalho, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de me preocupar, porque eu tenho que trabalhar. E do choro é quando eu começo a ficar cada vez mais para dentro de mim, até que eu chego num ponto que eu já nem mais lágrima tenho. Aí o que acontece? Qual a única alternativa? Subir. Eu já chorei tanto. Você já chegou no fundo do poço. Do poço,
Exatamente. Então veja, quando a gente começa a pensar nisso tudo que a gente está falando, de paz, a busca do espiritismo, né? A busca do equilíbrio interior, a superação de imperfeições, não infringir a nós. O que a gente quer dizer, na verdade, é aquilo que está escrito lá no primeiro slide. Ou melhor, no último. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Vamos dar sempre um passarinho lá no meio da festa. Quando a gente falar um passarinho, eu vou ficar feliz, porque até então eu sempre esqueci. O que João falou? Da frase de Jesus? Eu venci o mundo. Foi isso? Então, tudo isso que nós estamos falando é exatamente isso. Se eu não tiver um equilíbrio interno, né, ou algumas. Se eu não conseguir construir meu tempo interno, eu não vou conseguir estabelecer o meu equilíbrio. Enquanto eu não conseguir respirar, acalmar o meu pensamento. Por que a gente pede, às vezes, aqui? Vamos respirar, acalmar o pensamento, acalmar o coração, oxigenar bem o cérebro. Isso é fisiológico. Eu consigo pensar. Quando eu estou nervoso, como que eu respiro? E o que acontece quando eu faço isso? Acelera. E desmaio. Quando a gente respira com calma, certo? E aí o que a gente faz tudo errado quando está nervoso, não é? Vamos lá pela ciência? Qual o primeiro cérebro que foi criado no ser humano? Vocês lembram lá quando nós falamos aqui do cérebro triuno? Do nosso cérebro reptiliano? Aquele que quer bater em todo mundo? Que é o que nos trouxe, né? Nos permitiu sobreviver. E depois a gente cria o cérebro do neocórtex, o equilíbrio, que raciocina, que demonstra sentimento, que faz a gente pensar, entender que somos seres humanos e que participamos de um grupo muito maior chamado humanidade. Se quisermos ainda, participamos de um mundo ainda maior, que se chama Via Láctea, muito maior ainda. Ou seja, se nós pensarmos no tamanho de Deus, as nossas vibrações, as nossas energias têm que englobar todos esses universos. Aí sim nós estaremos fazendo parte do que realmente nós fizemos, fomos criados para fazer. Paz, equilíbrio, serenidade, diferença. Mas vamos abrir a janela. Vamos deixar abrir a janela para que o sol entre, para que a gente consiga visualizá-lo. E aí a gente escolhe o caminho que a gente quer. Então 2026, vamos pensar nisso. Vamos tentar controlar as nossas ações. Vamos tentar dominar um pouquinho os nossos sentimentos. Vamos tentar evitar que o nosso cérebro reptiliano venha à tona e parar de querer pegar todo mundo pelo pescoço. Perfeito? Esse é o propósito da vida. Tá? É o propósito da vida. Na verdade, vai querer pegar a pessoa. Porque senão vai fazer fila, né? Eu só não pode fazer. Mas tem um detalhe, né, que a gente esquece. Vocês lembram? Vocês lembram lá atrás quando nós falamos, é uma das coisas, um dos capítulos que a gente estuda no curso básico, que o planeta Terra tem vários espíritos em vários graus de evolução. Com os mais evoluídos eu aprendo, e os menos evoluídos eu me ensino. Então por que eu quero que todos tenham o mesmo entendimento que eu? Certo? Em quem que eu quero bater normalmente? Naquele que não entende o que a gente diz. Aí a gente fala aquela série de frases. Quer que eu desenhe? Não é isso? E o que os outros falam para nós? Não, os mais evoluídos falam, senta aqui que eu vou te explicar. Senta aqui que eu vou explicar. Todo mundo precisa. Está falando aqui é fácil. Está todo mundo pensando a mesma coisa. O
semáforo fechou aqui, eu já estava buzinando, porque eu já estava atrasado. Não adianta? Não, mas depois eu... Não adianta nada buzinar, a gente está tudo no mesmo trânsito. Mas o mais importante disso é o seguinte, a gente refletir. O que eu estou fazendo de diferente? Beleza? Vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Deixa o passarinho ler, para você lembrar, né? Vamos encerrar a primeira parte desse nosso trabalho, nos preparando para tomar os passos. E hoje eu vou tomar a liberdade de cortar o seu encerramento, que você ia fazer. A Cláudia vai dar uma sugestão do seguinte: no livro Fonte Viva, capítulo 180, último capítulo, ele fala assim: Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Isso está em Lucas. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidades para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado, o criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos lares da imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso no berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do canto milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos as simpatias para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, suas esplendores de um novo dia. Esse é o último capítulo que encerra o livro Contínuo. Vamos então nos preparando para tomar passe. Quem tiver em tratamento, volta para o passe, toma um pouco de água. Quem estiver em tratamento, volta para o salão. E aos demais, espero encontrá-los no dia 6 de janeiro. E lembrando desse momento que a gente está passando. Embora o Espiritismo não comemore o Natal da maneira como ele é vinculado, acreditamos sempre na presença de Jesus e no seu ensinamento, principalmente da sua ressurreição, dos ensinamentos que ele passou para nós. Se a gente for falar de Natal, aí já é uma outra palestra, uma outra discussão, mas o mais importante é espalhar o amor dessa data. Que assim seja. Vamos lá?